Muito bem, a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Peniel. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu achei importante que falemos um pouco sobre as mudanças, econômicas que nós vamos ter aí a partir desse ano de 2025. Então eu achei também cabe a mim o dever de orientar biblicamente, para que os irmãos possam estar cientes de algumas mudanças que nós vamos ter aí ao longo deste ano aqui. Na verdade, 2025 será um ano de adaptação econômica. Nada vai ocorrer assim já em 2025. 2025 ainda é um ano preparativo para que a partir do ano de 2026 as mudanças comecem a serem efetivadas. Então, algumas coisas, os pormenores, já serão aplicados em 2025. Mas as grandes mudanças de longo prazo, a partir de 2026, elas começam a ser aplicadas. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, antes de nós falarmos de algumas mudanças importantes, para tomar base desta minha fala, ver que isso é uma orientação da Palavra de Deus para as nossas vidas. Está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 17, onde traz a pessoa do rei Josafá. Josafá foi uma pessoa extremamente importante no reino de Deus. Josafá tem aquela batalha no capítulo 20, onde ele enfrenta um inimigo extremamente maior do que ele, e ele traz uma frase que ficou famosíssima por toda a Bíblia, e muitas pregações são feitas e reflexões, nós não temos força em nós mesmos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então, levando o crente a olhar sempre para o nosso Deus, olhar sempre para a grande bondade do Jesus Cristo para as nossas vidas. Então eu quero ler aqui esse texto de Josafá e depois vou comentar algumas coisas, poucas coisas aí. Então não sei quanto esse vídeo vai ficar muito longo também, não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas daí vocês vão ver aí, eu vou ver um modo de, acho que não vai caber no WhatsApp também e tal, mas daí a gente vê como é que nós fazemos aí, tá bom? Capítulo 17 de 2 Crônicas. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque nos seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não seguiu as práticas de Israel. Por isso o Senhor fortaleceu a posição do reino de Josafá, e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir os caminhos do Senhor, e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas, e destruiu as imagens de Azerá. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou importantes oficiais do governo, como Benerrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Também seguiram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeoanão. Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as Escrituras ao povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Por que eu escolhi esse texto para ler? Primeiro, porque ele fala realmente de administração. Quando uma administração é feita mediante o temor de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. E aqui mostra que quando isso é feito, a prosperidade vem sobre o país, vem sobre o rei, vem sobre o governante, vem sobre aquele que tem a responsabilidade
e, consequentemente, ao seu povo. E nós vimos claramente aí que houve um investimento de Josafá na qualidade de ensinar o povo, né? A Bíblia nos recomenda que nós não devemos cobrar de alguém aquilo que não lhes ensinamos. Então, se a igreja não ensina, não pode cobrar resultados daquilo que não ensinou. Obviamente, se a igreja ensina, ela pode cobrar resultados disso, porque aquela pessoa foi ensinada, ela é ciente, ela é consciente, ela é um membro da denominação e ela faz parte do corpo de Cristo. Então, é uma pré-concordância em fazer-se aquilo que lhe é ensinado. Certo? Se ela não faz, ela está caindo no pecado da desobediência. Então, por isso que, mas aquilo que não se ensina não se pode cobrar. Então, um dos campos mais importantes da igreja, nesse sentido, é o ensino, ensinar a igreja. Então, nós vamos ter nesse ano aqui algumas coisas muito importantes que eu anotei aqui. A primeira delas é a reforma tributária, né? Como são arrecadados os tributos hoje. Eu estou com a minha tela aberta aqui, né, para falar um pouco sobre isso daí. Então, o governo vai pegar todos os tributos que nós temos hoje, o ICMS, que é aquele que é cobrado é o imposto sobre circulação de mercadorias, né? Toda nota fiscal que é emitida, existe a cobrança do ICMS. Se você pegar aquele cupom do supermercado, quando você comprar qualquer coisa, exija o seu cupom fiscal, né? E você vai ver lá embaixo os tributos que são pagos, os impostos que são cobrados naquele valor da sua compra, quanto você pagou de imposto naquilo ali, está lá. Certo? Tem o ISS, que é Imposto sobre Serviço. Aqui todo pequeno empresário, microempreendedor, todo mundo paga esse ISS, que é o Imposto sobre Serviço. O PIS, né, que é aquele que algumas pessoas recebem anualmente, um abono salarial, que é o PIS, né? O PIS-PASEP, quem é funcionário público é PASEP. PIS é para os funcionários privados. E o COFINS, também, que é estadual. Então, esses impostos eles serão divididos em dois. Será criado o IVA dual, né, que vai ser dividido em duas partes. O CBS, que será a contribuição sobre bens e serviços na federação, dentro daquilo que é federal, e também o IBS, que será cobrado em nível de estados e municípios. Então, vai variar de estado para estado, certo? A cobrança desse IBS. Então, ele vai juntar tudo isso daí e todos esses impostos serão divididos nesses dois apenas. E terá também um terceiro, que é o chamado IS, né? Que é o imposto seletivo, mais conhecido aí na mídia como imposto do pecado. Por que ele é chamado de imposto do pecado? Porque ele vai tributar os produtos e serviços que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Então, aquilo que prejudica, por exemplo, produtos agrotóxicos, que prejudicam o solo, eles terão um imposto maior, certo? Que é visando coibir o uso desses elementos. Então, isso também vai ser. Mas isso é, como eu disse, é um ano de adaptação, isso vai começar a partir de 2026, efetivamente, e deve ir até 2033 para que isso aconteça de forma integral. Veio o novo salário mínimo a partir de 1º de janeiro, ele vale R$ 1.518. O salário mínimo ele foi afetado pela concessão que o governo deu da isenção do imposto de renda para quem receber até R$ 5.000 mês, né? Então, houve uma isenção. Para se conceder essa isenção, não é simplesmente ir lá e falar, não vai mais pagar e pronto, não. Por quê? Porque existe uma arrecadação. Então, o governo tem uma arrecadação X do imposto de renda, certo? Então, ele diminuiu isso. Ele não vai mais cobrar de quem ganha até 5.000. Tá bom, então vai dar uma diminuição na arrecadação. Isso não pode ficar assim. Essa diferença tem que vir de um outro lugar. Alguém tem que pagar ou repor essa arrecadação para o governo.
né? Então o governo ele não dá nada para ninguém, ele não vamos mais, não. Ela vai sair, apenas vai sair de um outro lugar, certo? Então, se você, por exemplo, você tem o seu orçamento na sua casa de R$ 1.000, ok? Então você paga lá água, luz, supermercado, você paga sua internet, tudo bem. Aí você vai fazer um gasto extra, além da sua água, energia, internet, compras mensal, né? Um aluguel talvez. Então você vai fazer uma compra aí. Você vai fazer um gasto, você vai comprar um eletroeletrônico, vai aumentar a sua parcela ali de gasto. Obviamente você tem que tirar desses R$ 1.000. Não é de outro lugar. Então você vai fazer o quê? Você vai diminuir um pouco, tentar diminuir o consumo de água, consumo de energia elétrica, vai tentar diminuir para que essa economia pague aquele valor que você está aumentando dentro do seu custo. Você não aumentou os 1.000, certo? Você apenas diminuiu o gasto. Então é isso que o governo vai fazer. Então o salário mínimo ele teve uma redução de aumento em razão. Então hoje ele tirou, quem ganha até 5.000 não vai ser isento do imposto de renda. Todavia, o aumento do salário mínimo agora é menor. Ok? Então ele é menor. Por quê? Para que essa diferença do aumento do salário mínimo já ajude a recompor a diferença que vai ter no imposto de renda. Uma terceira coisa que o governo também vai fazer é o corte de gastos. O governo vai tentar economizar. Isso que eu falei para vocês agora que nós fazemos na nossa casa, o governo vai colocar uma meta para que ele consiga gastar o menos possível, o governo em si, para que consiga também, na faixa aí de 108 bilhões de reais, é a meta de economia que o governo quer fazer para cobrir essas diferenças. Uma coisa que nós teremos também, e já está em vigor essa, é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do país, que é determinada pelo Banco Central. Então, isso hoje ela está altíssima, hoje ela está em 12,5% ao mês. Então, hoje não é um bom momento para comprar imóvel, para financiar nada, não é um bom momento para pegar dinheiro no banco, não, nada. Por quê? Porque os juros estão batendo na casa de 9,4, 9,3, 8, dependendo da condição do que vai fazer, de cada CPF. Cada um tem uns juros diferenciados aí também. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Mas não é um momento bom para se fazer isso hoje, porque os juros estão extremamente altos, Então hoje a base Selic nossa é a mais alta que tem hoje, Enquanto outros países estão diminuindo isso, nós tivemos que foram aumentadas a taxa Selic. Então hoje, talvez para coibir, a compra, para coibir um pouco a proliferação do dinheiro interno, porque o dólar também está muito alto para nós, certo? O dólar está altíssimo. Para os irmãos terem uma ideia, numa pequenina coisa, quando nós começamos, nós pagamos $15,99 por mês do aplicativo Zoom, certo? Nós pagamos, a igreja paga isso, $15,99 por mês para usarmos o Zoom. Quando nós assinamos isso, nós começamos pagando R$73 por mês. Esse mês de janeiro a igreja pagou R$108,50. Certo? Então vejam como nisso eu estou falando de uma taxinha, de uma mensalidade básica, pequenininha, certo? Mas vejam como ela já deu um salto de 30 e poucos reais. Aí, agora você imagine isso numa condição de bilhões de reais. Quanto isso vai impactando, a alta do dólar? Aumenta, tudo vai aumentando em relação a isso daí. Esse ano também será um ano de adaptação com o PIX, que eu acho que é o que está preocupando a maioria das pessoas. Então, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai cruzar o PIX, todo aquilo que entra nas nossas contas, e o que sai através do PIX. Não é que a Receita Federal ela não está preocupada para quem eu enviei o PIX, para quem que eu mandei, o que eu paguei, não, nada disso. São números. Então ela vai pegar a minha conta, por exemplo,
né? Ela vai ter lá, entrou R$ 1.000 na minha conta e saiu 800 de Pix. Não importa para quem foi, o que foi, isso não diz respeito, né? Seria uma invasão de privacidade se fizesse isso. Então isso não é feito. É apenas a entrada e saída através do Pix, para ver quanto foi movimentado, certo? Então a pessoa lá movimentou, entrou 10 mil na conta dela e ela movimentou 8, né, 5, 6 ou 9, os próprios 10 do Pix, não tem problema nenhum. É isso que a Receita vai saber, certo? Então esse ano será um ano adaptacional. Ela vai cruzar essas informações. A partir de 2026, o que vai acontecer? As pessoas às vezes têm uma aposentadoria ou recebem um salário fixo ou tem um ganho que é o que ela declara no seu imposto de renda. Então ela ganha lá R$ 3.000 por mês, 2 salários mínimos, 3 mil por mês, ela declara seu imposto de renda. Só que ela faz serviços particulares. Ela presta serviço, ela faz um bico, ela faz um queijo, recebe em Pix. Ela vende livro, ela vende alguma coisa, ela faz bolo na casa, ela, entendeu? E então aqueles 3 mil, ela tem um movimento na conta dela de 6, 7 mil. Então ela entra lá 3 mil, mas ela faz Pix de 7 mil. Quer dizer, então alguma coisa não está batendo aí. É isso que o governo, a partir de 2026. Então, qual que será o ideal? Já ir se preparando para os Pix que são realmente necessários, né? Que isso vai fazendo. Então, você vai colocar lá, não tem problema nenhum. No ano que vem, você vai declarar os 3 mil que você ganha, mais o que você faz por fora, né? Eu dou aulas, ou eu vendo livros, ou eu vendo bolo, você vai abrir uma MEI, certo? Você tem que necessariamente abrir uma MEI. Quem é autônomo, prestador de serviço, pintor, pedreiro, todo mundo vai abrir uma MEI. Isso é o ideal, certo? Para que se possa, em 2026, comprovar a renda daquilo lá. Como ele sabe, o governo sabe de antemão que com essa nova regra as pessoas a tendência de que as pessoas voltem, eu mesmo já ouvi muito isso, de pessoas que vieram me perguntar a esse respeito, e eu já ouvi isso, as pessoas dizendo assim, mas então eu vou fazer o seguinte, vou receber meu dinheiro, vou sacar e vou pagar as coisas em dinheiro, não vou mais usar o Pix. Quer dizer, claro que o governo sabe que isso vai acontecer. Então hoje, para aqueles que têm contas em banco, tudo bem, você tem 4 saques por mês até o presente momento, que eu pessoalmente acredito que também vai mudar isso. Mas hoje você tem 4 saques por mês para fazer na sua conta, sacar em dinheiro na boca do caixa, sem ser taxado, certo? Por quê? Porque você já paga uma taxa mensal ao seu banco lá. Você já paga uma taxa mensal, que é um absurdo em alguns casos aí. Tem bancos que cobram mais de R$ 30 por taxa. Isso dá quase R$ 400 por ano. Você paga só de taxa bancária. Só para ter uma conta naquele banco, certo? Então, com isso, você tem algumas isenções. Mas para quem não tem conta em banco ou precise fazer mais de 4 saques, né, porque é limitado o saque também, você vai lá, você não vai retirar 5, 10 mil reais de uma vez só. Você vai ter que dividir isso em várias vezes, certo? E esses serão contados. Se você não conseguir tirar esse dinheiro em 4 vezes, ou aqueles que não têm conta em banco, a taxa será de R$ 10 por saque, né? Então, que já é para evitar que as pessoas tirem o dinheiro do banco, certo? Até por uma questão de segurança, aquela coisa toda, e evitar a sonegação, obviamente, né? Então, isso também é uma coisa que precisa ser estudada e você colocar isso em ordem, certo? E a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse já deve valer agora a partir desse ano 2025, e no mês de março que abrem, né? Eu sempre falo, é importante, mesmo quem é isento. A isenção ao imposto de renda não significa que você não precisa declarar imposto de renda. A isenção significa que você não será taxado pelo imposto de renda. Mas a declaração, ela deve existir, mesmo para os isentos. Por quê? Para eu não pagar, eu preciso provar que sou isento, certo? Como que eu provo que eu sou isento? Na minha declaração. Então amanhã meu CPF vai aparecer comprando um carro, vendendo um carro, comprando uma casa, vendendo uma casa, vai aparecer na nota fiscal paulista, vai aparecer em algum lugar e eu não tenho declaração de imposto de renda. Como que o governo sabe que eu sou isento?
Qual é a prova que eu tenho? Não tenho. Então, mesmo quem é isento deve fazer a sua declaração de imposto de renda. Tá ok, meus irmãos? Mas isso tudo não é para se preocupar, não é para ficar nervoso com isso, certo? Isso não vai... É apenas para que nós nos adequemos às coisas que vão ser mudadas. Nós vamos tendo aí, mas isso tudo, acima disso tudo, está o nosso Deus, nosso Senhor, que cuida de cada um de nós. Mas é importante que cada irmão tome ciência da sua finança, tenha isso aí bem legal, certo? Para que você possa, a partir do ano que vem. Mas não fique preocupado com isso, não precisa ficar pensando, fazendo, acontecendo, querendo fazer loucura. Quem tem um dinheirinho guardado, o que eu vou fazer? Não, não precisa fazer nada disso, tá certo? Pode ficar em paz com o seu coração aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Desculpem um vídeo longo, mas eu espero ter ajudado. E se houver perguntas nessa resposta, pode mandar, que eu vou ficar feliz de tentar ajudar respondendo, esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? Um abraço legal para vocês, beijo no coração da igreja, fica na paz de Cristo, nosso Senhor.